Vereadores, às vezes a gente vai à tribuna sabendo que não vai agradar, ou pelo menos que muitos vão discordar, e alguns até vão duvidar do propósito de por que trazer um assunto desse à tribuna. Durante as férias agora eu peguei o jornal, né, e li uma matéria que até imaginei que ia ser mais polêmica, até imaginei que ia dividir mais a cidade e tal. Estranhamente não tocou muito as pessoas, não preocupou muito as pessoas. E por conta disso, por conta de ser um tema muito polêmico, né, eu fiquei pensando, falo, não falo, por que falar, onde vai levar a falar. Mas eu acho que o clima entre nós está tão... Entre a Câmara está um clima tão maduro, eu diria, para discussões, apesar da gente, a todo momento, errar no tom, errar na palavra e tal. Acho que a Câmara de Pelotas tem conseguido travar debates bastante polêmicos, né, sobre a cidade, sobre o Estado, sobre o país, sobre outros temas. E eu resolvi, então, dar uma opinião que eu tenho certeza. Não, eu não quero aqui convidar ninguém a se posicionar, não é esse o propósito, mas eu acho que esse tema, ele meio que pautou o Brasil inteiro em 2013, quando se falou do investimento em Copa do Mundo, investimento em estádios, investimento em futebol. E as pessoas foram para as ruas, muitas, dizendo que, olha, antes disso tem que ter educação, tem que ter saúde, papapá. E a presidente, né, e os prefeitos e os governadores colocando dinheiro em estádios de futebol. E aqui em Pelotas, claro, não estou comparando os valores, os investimentos, não é isso, não é a mesma coisa, não é a Copa do Mundo. Mas o prefeito, de uma hora para outra, assim, resolveu fazer uma ação de marketing no futebol. E eu sou contra, já quero dizer de antemão que eu não faria isso. Eu acho que algumas situações até se admite relacionar investimento público no futebol. São situações particulares. Vou dar um exemplo. O Banrisul, por exemplo, tem os clubes de futebol têm uma dívida estratosférica com o Estado. Não vão pagar. Então, os governos do Estado, não foi nem o último e nem esse, outros já fizeram isso, trocam publicidade e o Banrisul é um banco que compete com os outros bancos. Propagandear o Banrisul é convidar as pessoas a ir para o Banrisul e não ir para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco, etc, etc, etc. Tem uma competição. A Petrobras, eu já questiono, eu já acho um equívoco o governo federal colocar a Petrobras na camiseta do Flamengo. Por quê? A Petrobras está... Ainda alguém podia dizer, não, mas compete com a Ipiranga, com a Esso, com a Texaco, não sei o quê. Eu não acho que seja um dinheiro bem colocado. Não. E aqui não tem nada a ver gostar ou não gostar de futebol, torcer ou não torcer para o futebol, para o time de futebol, ir ou não ir a estádio, não tem absolutamente nada. O que eu me pergunto, e é essa o questionamento que as pessoas fazem, tá? É o seguinte, qual é o retorno que vai ter a prefeitura colocando na camiseta Prefeitura Municipal de Pelotas? Eu vi a defesa disso pelo secretário de comunicação, o Caminha, Luiz Caminha, esse é o nome dele, né? E ele disse que era para levar o nome de Pelotas. O Pelotas já leva o nome de Pelotas no nome. O Brasil de Pelotas, olha, não sei quem não conhece o Brasil de Pelotas. Talvez o Farroupilha, porque não tem nenhum nome, nem é o Farroupilha de Pelotas, talvez então teria, se é essa a lógica. Vou dar uma parte ao vereador Anselmo.
Alô. Ivan, extraordinário o teu pronunciamento. Citando como exemplo a Petrobras, é a mesma coisa que fazer propaganda de vender água do Sanep. Não tem cabimento. Boa. Na nossa casa, é da forma que eu vou dizer, desde o mais rico ao mais pobre, existe uma lei de prioridades. Primeiro a comida, depois a saúde, ou primeiro a saúde, depois a comida, o sapato, a calça, o tênis é para depois. Tem mais de 1000 pessoas quebradas nessa cidade. Tem pessoas morrendo. Todas as guerras que estão acontecendo hoje no mundo não estão matando 10% do que estão matando silenciosamente o povo brasileiro. Não tem dinheiro para mamografia. Tem dinheiro para futebol. Então, é uma falta de bom senso. Mas tu olha aqui no governo anterior, o vice-prefeito foi para a Europa, divulgar Pelotas na Europa, com diária internacional. Ah, Ivan, eu não sei se te dou os parabéns ou os pêsames. Já vou dar uma parte ao vereador Roger e ao vereador Adinho. Eu acho que esse tipo de ação é o das medalhas honra ao mérito lá para a família daquela deputada do meu partido. Eu acho que falta bom senso. Não é o custo da medalha, não é os 85 mil que vão dar para o estádio, não é o valor, porque isso aí é pouco para o tamanho da cidade, mas é o simbolismo. O cidadão que está lá mal, ele olha o governo dando dinheiro para o Brasil, para o Pelotas e Farroupilha. E mesmo aqueles que gostam de futebol, que lidam com futebol amador, é uma dificuldade para conseguir um transporte para ir de um campinho para o outro jogar, para dar um lanche para a gurizada, para fazer um esporte amador. Aí vem a prefeitura. Então, é o simbolismo, é a falta de bom senso. Vereador Roger Ney, depois vereador Adinho. Obrigado, vereador Ivan Duarte. Vereador Ivan, Vossa Excelência traz esse tema à tribuna, e isso é um tema que me deixou muito triste. Eu, na verdade, não ia nem me manifestar, porque eu sou um dos principais vereadores que cobra do prefeito o melhoramento nas ruas da nossa cidade, desde o início do governo. Faço parte da base, meu partido participa intensamente, diria assim, do governo, mas sei que nós temos muitas dificuldades, muitas deficiências ainda no arruamento, principalmente em escoamento de água, em falta de material para colocar nas ruas, e penso que com 85 mil eu comprava algumas, de repente, centenas de tubos para fazer drenagem nas ruas não pavimentadas da nossa cidade. Então, eu fiquei muito chateado com essa situação. Agora, Ivan, é importante, como é importante nós vivermos na democracia. Sei que vereadores do seu partido foi um dos principais mentores também dessa ideia. Então, vejo que quando Vossa Excelência diz que nós temos maturidade para discutir o assunto, é verdade, Vossa Excelência tem toda a razão, que às vezes, quando o assunto é pertinente e é relacionado à nossa comunidade, ultrapassa até mesmo as barreiras partidárias. Parabéns, vereador. Professor Adinho. Eu quero agradecer a oportunidade, porque eu fui entrevistado pela Rádio Pelotense semana passada, antes da reunião com o prefeito, e me posicionei claramente que dinheiro público não pode e não deve ir para clube de futebol. Esses têm o ano inteiro para se organizar, tem a sua torcida, seus associados, portanto, não podem, no meu entender, não devem contar com verba pública. No dia da reunião na prefeitura, por uma questão óbvia, a partir do momento que eu sou contra, eu não iria participar de uma reunião e causar um constrangimento. Respeito a opinião dos colegas que encaminharam esse projeto, mas me posicionei claramente contra e, por isso, não fui à reunião, porque entendo que não somaria nesse assunto. Então, deixo bem claro, sou frontalmente contra, até porque trabalhei no esporte amador e trabalho há 37 anos, e a gente sabe que R$1.000 custa muito caro
para a gente fazer esporte amador. Portanto, deixo essa minha colaboração com a vossa fala. Só Para uma concluir, partezinha final vereador. ali, o vereador Vicente Amaral. Ele já tinha pedido, eu... Bem rapidinho. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo tema e dizer que eu fui à reunião para falar de uma emenda que entrou nos aparatos publicitários nesta casa, que eu fiz dizendo para liberar os clubes esportivos para fazer a propaganda, para arrumar recursos. Mas, a princípio, sou contra. Mas há um pedido de 4 vereadores, 3 do PT, Beto, o Marcola e o Tenente Bruno e o presidente da casa, Ademar Ornel, fizeram uma reunião com os clubes, foram atendidos, né? E o prefeito acolheu esse pedido, né? Juntamente com os diretores do clube. Mas eu fui à reunião somente para falar sobre essa emenda de incentivo aos clubes de futebol. Mas, a princípio, sou contra. Para finalizar, eu só queria dizer o seguinte, ó. Isso não é uma questão partidária, tanto que o governo federal, que é presidido por uma petista, continua liberando verba para vários times de futebol, né? Um posicionamento que eu acho que é bom a gente gerar essa polêmica, né? Qual é o caminho da publicidade? Eu acho que a publicidade tem que ser feita com caráter muito mais informativo quando for de interesse público. A não ser que o órgão público esteja na disputa de mercado, aí cabe. Do contrário, eu concordo plenamente com o vereador Anselmo. Fazer propaganda do Sanep, gastar com propaganda, porque o Sanep compete com alguma outra vendedora de água? Não. Então não tem que fazer propaganda para o Sanep. Não tem que gastar em publicidade. Informar, coisa do Sanep, tudo bem. CE, mesma coisa. Agora, se não tem competição em mercado, qual é o retorno? Qual é a necessidade? Eu queria expor isso muito mais para a gente discutir, afirmar posições, não é nada contra ninguém, né? Eu acho que a publicidade tem que ter um caráter mais informativo e não de mera explicitação sem retorno nenhum, que eu acho que é o caso dessa propaganda que vai ser veiculada nas camisetas. Era isso, obrigado.